E toda quarta-feira a gente tem o comentário, tradicional do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas e atentas no nosso grande portal. Eu quero convidar a senhora e o senhor, especialmente os jovens que estão assistindo ao nosso portal, para fazermos uma pequena reflexão sobre os interesses da nação brasileira, os interesses do nosso país, as coisas que estão acontecendo e o que nós precisamos entender para afirmar os pés no chão e impedir a bancarrota total, rumo que está bem à nossa frente. A Zero Hora, pouco mencionada pelo Dr. Eduardo, a Zero Hora de hoje, eu leio a Zero Hora escrita, a Zero Hora em papel, a Zero Hora impressa, assinatura que deve ter dezenas de anos. Em certa ocasião eu tinha mais outros jornais, Correio do Povo, tinha mais um outro jornal, uma certa época também, que depois descartei total, que era o Jornal do Comércio, porque não é a minha área, mas hoje mantenho apenas a Zero Hora. E ainda é o maior jornal de circulação do nosso estado. Está diminuindo uma barbaridade. Sabe onde é? Quem não sabe onde é a minha casa? Lá em cima tem um jardim na frente. E a Zero Hora chega de manhã, jogavam lá e aquilo era um barulho. Bum! Às vezes se batia numa porta, numa parede, bum! A gente ouvia. Porque era um calhamaço de papel muito forte. Hoje não vai mais. Aqui eu abri hoje, a de hoje, é tão fininha que não faz barulho nenhum. Mas eu ainda prefiro o papel escrito, minha forma, acostumei com isso. E não é que não hajam notícias, é que as notícias são divulgadas muito mais pela mídia social, pelas redes sociais, do que, inclusive, da própria Zero Hora. O doutor Eduardo leu aqui, do que através do jornal escrito. A minha insistência no jornal escrito pela mania passada da leitura. Aliás, outro dia fiquei muito contente com o meu filho mais novo, que me pediu um dinheiro, e até bastante grande, para comprar livros escritos, impressos, que eu ainda considero a melhor forma de educação, autoeducação que a gente tem. Mas a Zero Hora de hoje, eu vou comentar dois assuntos da Zero Hora de hoje, a manchete da primeira página e o que tem na página 13. Vou começar com a página 13, porque há pouco o doutor Eduardo falou nisso. Na página 13, diz que o Plano Safra terá 516 bilhões para a agricultura empresarial. Segundo foi anunciado ontem pelo ministro Carlos Fávero, da Agricultura, mas segundo o economista-chefe da Farsul, aqui nossa, do Rio Grande do Sul, esse valor sequer, é um valor bastante grande, 516 bilhões, sequer cobre a diferença da inflação na área. O que é a agricultura empresarial? 93 a 94%, se não 95% da produção agrícola brasileira é da agricultura empresarial. Nada contra a agricultura familiar. Mas vejam bem, a agricultura familiar, ali para falarmos da parte norte do nosso estado, onde há grande produção de uva e grandes vinícolas, ela começou familiar. Hoje toda ela está empresarial. Porque as pequenas propriedades lá, na parte norte e nordeste do nosso estado, aqui as propriedades são maiores, as propriedades rurais são maiores, as pequenas propriedades foram se unindo, os pequenos produtores, em torno de cooperativas que se transformaram em indústrias para a grande produção. Porque é a agricultura empresarial que dá a produção maciça, e que dá condições do Brasil exportar como sendo um dos maiores, se não o maior exportador, acho que é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo.
Porque os Estados Unidos, quase do nosso tamanho, se incluirmos o Havaí, é do tamanho do Brasil, se tirarmos o Havaí fora, porque está lá no meio do Pacífico, os Estados Unidos ainda é um pouquinho menor, tem uma grande produção agrícola também. O Canadá, que é maior, não tem, em razão do frio e de grandes partes que são improdutivas, tem certos produtos que não têm condições. Na Rússia, que é o maior país do mundo, da mesma forma, até porque é o maior país do mundo, somando a Sibéria. E na Sibéria também não há produção agrícola capaz de ser exportável, capaz de ser alimentação para o mundo inteiro. O que nos deixa como o maior país, se não o maior, o segundo país produtor do mundo. Eu acho que é o maior. Nós precisamos das grandes empresas, porque as grandes empresas trazem recursos para o país e as grandes empresas nos dão emprego, e nos dando emprego e fazendo com que os recursos de exportação venham para o país, para a nossa renda do país inteiro, também para a renda dos produtores, e esses empregos fazem com que o trabalhador também tenha renda, o produtor, o industrial de produtos agrícolas, como tratores, máquinas e tudo aquilo que é preciso usar na agricultura também, e isso gera um emprego, o emprego faz o dinheiro circular e isto enriquece uma nação. Evidente que o tempo que se tem aqui, primeiro, eu não sou economista, embora tenha lido grandes economistas do mundo, como Adam Smith, que é o primeiro mentor da circulação do dinheiro como grande renda, como maneira de se dividir a renda. Então, não temos que nos iludir com as ideias retardadas, retrógradas, atrasadas, imbecis, incultas, despreparadas e comunizantes desse desgoverno que nós temos no Brasil, que acha que é através de invasão de propriedades, dividindo a propriedade, que nós vamos enriquecer o país. É mentira, não é verdade, não funciona, não dá certo. Fosse assim, a China estaria tranquila. A China hoje, o que se produz, a produção agrícola da China, ela é quase toda familiar e só serve para a família. A China tem muito pouca exportação, ela tem muito mais importação de produtos agrícolas do que nós. Ela exporta outras coisas, da indústria, não da produção agrícola, como nós, pelo contrário, exportamos e vendemos para a China. Então, o que nós precisamos é de grandes empresas. E quando há crises, como houve, como está atualmente, que a falta de dinheiro público, falta de dinheiro nos bancos públicos para o financiamento da agricultura, nós acabamos tendo colapso agrícola. E com o colapso agrícola diminui a exportação. Com a diminuição da exportação, diminui a renda do Estado, e com a diminuição da renda do Estado vem o empobrecimento e a inflação. Claro que isto não pode ser feito aqui num comentário de 20 minutos. E volto a dizer, máximo, porque nem economista eu sou. Mas é essa análise que eu quero que a senhora que está me assistindo, o senhor que esteja me assistindo, vamos reflexionar juntos, vamos fazer uma reflexão juntas de que o que nós precisamos é o incentivo. O último, duas coisas atrapalharam a agricultura, que foi a pandemia, nem tanto, porque não havia problema do produtor lá fora estar no meio do campo, mas nem tanto na pandemia. Mas o ano passado, as enchentes na grande parte do estado, a precipitação volumosa demais de água, num momento inoportuno, nos prejudicaram. Então, o que precisa quando essas coisas ocorrem? O aporte de dinheiro para facilitar os financiamentos agrícolas e, com isso, as empresas subsistirem, produzirem mais, buscarem aquilo que perderam na safra anterior e exportarem mais. O Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, havia feito uma grande composição da parte agrícola para a recuperação da agricultura no Brasil inteiro, e aquilo deu certo. Quando começou a sobrevir este desgoverno que temos aí, a partir de 2003, com uma pequena
uma pequena parte fora, que foram 2 anos de Michel Temer, 2 anos e pouco de Michel Temer, e 4 anos do presidente Jair Bolsonaro, e voltou depois essa porcaria desse PT com suas ideias retrógradas, atrasadas, comunizantes e que querem acabar com o poder das empresas, nós começamos a ter problemas na agricultura. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que todas as artimanhas, as conversas fiadas, as promessas que vieram, como vieram o ano passado, através daquele esdrúxulo, incompetente, incapaz, nojento, asqueroso, repugnante ministro, naquela época, especial para o Rio Grande do Sul, que só veio prometer o que não cumpriu, Paulo Pimenta, e que ainda quer se arvorar a ser candidato a governador, precisamos enxotá-lo no voto daqui o ano que vem, que é o ano eleitoral, nós não conseguiremos, sem nós nos conscientizarmos de que há necessidade de cuidar desta área, nós não vamos conseguir. Não é incentivando os criminosos, e eu falo nos criminosos, nem todas as pessoas que estão lá pensando que ganhando um pedacinho de terra vão resolver a sua situação, mas os criminosos que comandam as invasões de terras através do MST, patrocinado e aplaudido por esse porco governo que nós temos, nós não vamos resolver a situação nacional. Olhem, a mesma 0 hora de hoje, na primeira página, eu quero continuar na nossa reflexão. A mesma 0 hora de hoje, na primeira página, na manchete da primeira página, bem grande, diz que o governo Lula, perdão da má palavra, aciona o Supremo pela alta do IOF. A AGU, que é a Assistência Geral da União, a Advocacia Geral da União, diz que o decreto do Palácio do Planalto não podia ser derrubado por parlamentares. A senhora e o senhor sabem o que é isso? Pois eu vou tentar explicar ainda dentro do nosso curto espaço e dentro das minhas limitações, volto a dizer, por não ser economista. IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. A falta de dinheiro com este governo podre, que faz gastanças demasiadas, que está quebrando o Correio, que já deu um prejuízo enorme na Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, na Previ, de 14 bilhões no segundo semestre do ano passado, que está quebrando outras empresas estatais, que está dando prejuízos enormes em tudo que é lugar, pela gastança completamente incompetente, incapaz e proposital, porque esta é a ideia do comunismo. Enquanto nos governos anteriores, especialmente no último anterior, esta porcaria que está hoje nos conduzindo, o presidente e os representantes do país, quando tinham que viajar para o exterior, iam todos em um voo só, único, sem fazer gastança, e o presidente e sua família, sua esposa, se instalavam nas embaixadas brasileiras para não gastar, hoje ficam gastando milhões e milhões. É isso que este tipo de governo corrupto, imundo e sujo quer fazer. Fazer gastança, ainda por cima para ir lá dizer bobagem. Porque o nosso conceito lá fora, o conceito do Brasil está caindo. O conceito do governo do Brasil, esse já caiu total. Esse ninguém mais dá crédito, ninguém mais dá bola, ninguém mais dá atenção. Porque estão denegrindo a nossa imagem. De tal sorte que agora o ato que vai ser feito aqui, grandes amigos deste governo incompetente nem vão vir, porque dão a mínima para ele e ele fica aplaudindo. Ficam aplaudindo, inclusive quando o mundo inteiro é contra o Irã, ficam aplaudindo o Irã. Esta reflexão eu quero fazer com a senhora e o senhor para dizer o seguinte:
o IOF, Imposto de Operações Financeiras. Se o senhor comprar um automóvel, dizem que isso aí é só para tirar dinheiro dos ricos, é mentira, é engodo, é encenação. Porque se o senhor comprar um automóvel, o imposto vai ser maior. Mesmo que o senhor compre financiado, o IOF que vai em cima do financiamento é maior. Se o senhor fizer um consignado, através só do CPF, ainda não está aparecendo. Mas qualquer coisa que o senhor comprar, se tiver um CNPJ, uma pequena empresa que o senhor tenha, ou um CNPJ para a sua atividade particular, o IOF está em cima. Então, o que o Planalto fez para tapar o desgoverno que está aí, que tirou dinheiro, e a senhora sabe, o senhor sabe, inclusive dos aposentados, com patrocínio do lado de um irmão do primeiro mandatário, a maior vergonha de todos os tempos no Brasil. Se o senhor ver, todo este IOF vai tirar dinheiro de todo mundo, de toda a população, até dos mais pobres, até dos que recebem salário mínimo. É mentira do governo e desse incompetente ministro da Fazenda, esse incompetente ministro que está dizendo aí que precisamos desse imposto e que isso é para tributar ricos. É mentira. Eles tributam em todo mundo para gastarem mais dinheiro. Aí vem a ministra do Planejamento e diz a maior bobagem, infelizmente, do meu partido, mas da ala podre do MDB que apoia esse desgoverno, porque a ala correta, a ala decente, o PMDB do Rio Grande do Sul, não concorda com isso que estão fazendo no nosso país, estragando tudo. Ela ainda disse que nunca viu as coisas tão bem se ajustarem. Muito bem. Feito um decreto para aumentar o IOF, chega de imposto no Brasil, o Congresso, por maioria absoluta, Câmara e Senado, revogaram o decreto do presidente. E a Advocacia Geral da União, insuflada pelo Planalto, vai entrar no Supremo Tribunal Federal, possivelmente pelos acordos, pelas maneiras como estão se unindo o Executivo e o Judiciário na mais alta corte, vão acabar dizendo que é ilegal. Vejam bem, 513 deputados e 81 senadores, 614 cabeças, segundo esse governo podre, vale menos do que uma cabeça só que faz um decreto. Primeiro, é decreto, não é lei, é decreto. Então, decreto pode sim ser revogado pelo parlamento, porque as leis, a legislação, o comando do que interessa para normatizar o país, quer dizer, criar as leis, é do parlamento e não é do executivo. O executivo se limita a decretos, ou mande projetos de lei para o parlamento. Não passou o projeto, fizeram por decreto. O decreto pode sim ser revogado, mas evidentemente que eles vão contornar e deixar mais um imposto nas nossas costas. Olhem, e ainda querem tirar a independência do Banco Central. A independência dos bancos centrais do mundo inteiro, das nações evoluídas do mundo inteiro, começaram em 1962 na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e assim sucessivamente em todos os países do mundo. Nós conseguimos colocar essa independência apenas a partir de 2018. E agora, essa nulidade administrativa que está aí, ainda quer revogar os poderes do Banco Central. Se tivesse revogado e viessem com essa baixa de juros, que eles acham que resolve a situação, o que piora, hoje o dólar não estaria seguro como está seguro em menos de R$6, e já estaria em 12, 13, 30 reais, sei lá é o quê. Não sou economista, volto a dizer, mas imagine, vamos fazer essa reflexão, senhoras e senhores, junto, o que querem acabar com o Brasil desta forma desorganizada como estão feito. Eu encerro isso aqui fazendo uma pequena referência. Eu vejo muito algumas coisas nas redes sociais, uma das quais um dos homens mais cultos que no Brasil eu vislumbro atualmente, pelos ensinamentos que dá. De direito, então, nem se fala. A competência administrativa, porque professor de direito, mas conhecedor.
porque tem outros que se intitulam um professor por aí e andam dizendo bobagem, ou escrevem, como escreveram no passado alguma coisa num livro, e agora dizem o contrário, porque consulta aos seus interesses e não ao interesse da interpretação do direito. Volto a dizer, um dos grandes homens cultos do Brasil atual e que está muito nas redes sociais, porque ele quer ser porque ele exerce a todo pano o jornalismo, Tiago Pavinato, fez uma lembrança e eu encerro com isso, de que a nossa história, a história do mundo, remonta a 100 mil anos. Nós temos na pré-história mais de 90 mil anos. Por quê? Porque a história do cristianismo, a história de Cristo, a história da Bíblia, tem 5 mil anos antes de Cristo, mais 2 depois, nós temos 7 mil anos aí, sobra 93 mil anos para a pré-história. Nesses 7 mil anos, nós ainda, até então, na pré-história, como é que funcionava? Nas cavernas, as tribos. Um grupo que estava numa caverna era inimigo do grupo que estava na outra caverna. Eram tribos para cá e tribos para lá. Não foi diferente na constituição das ideias trazidas através da Bíblia no povo escolhido por Deus para para montar a história do mundo. Eram 12 tribos de Israel. Josué liderou as 12 tribos, levou as 12 tribos para a terra prometida. Mesmo assim, eram 12 tribos que, nos primeiros tempos, eram 12 tribos através dos juízes, Josué e depois os juízes, até que Saul, depois Davi, depois Salomão, constituíram e fizeram dali uma nação. Dali em diante, depois vieram grandes impérios, como os romanos, os gregos, dali em diante foram se criando as nações. A grande ideia, o grande ensinamento que nós tivemos foi através de um homem que nasceu singelo, numa manjedoura, e que explicou para o mundo inteiro, naquela época, o mundo inteiro não, para o mundo em que ele estava naquela época. Para se viver junto, é preciso respeitar os outros. Isso são as sociedades. As sociedades geraram as nações, dentro de um território, geraram os países. E os governos consolidam tudo para que nós tenhamos a organização. Aqueles que não acreditarem que é assim que funciona e que querem achar que se volta de novo aos velhos tempos da tribo, onde o cacique, onde o mandão era um só, onde ele faz leis, onde ele comanda, onde ele julga as leis, nós voltaremos à pré-história, à antiguidade. Para nós vivermos no tipo de vida que temos hoje, é preciso se rejeitar as ideias retrógradas. E as ideias retrógradas vêm desse ilegítimo tipo de filosofia política que esses podres do comunismo, do marxismo e de outras ideias dessa espécie estão querendo impor no mundo. No ano que vem, termino a minha reflexão hoje com a senhora e o senhor, no ano que vem, ano eleitoral, precisamos derrotar no Brasil inteiro, de norte a sul, esse tipo de gente, esse tipo de visão, para voltarmos a ter um país que teve desenvolvimento nos últimos, no século atual. No século atual, a partir de 2003, teve desenvolvimento em 2 momentos. Quando tiveram, depois de 2003, quando teve 2 anos e meio de Michel Temer, não estou elogiando Michel Temer, também não merece muito meu elogio. 2 anos e meio de Michel Temer, que começou a consolidar o controle das coisas públicas, e 4 anos do Bolsonaro. Os outros 19 anos foram para estragar o país. Precisamos acabar, terminar, liquidar com essa gente esquerdista, podre, corrupta, indecente, mal intencionada, que quer destruir o nosso país. O ano que vem, votemos tudo contra eles. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.